Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Viemos nesta noite aqui partir o pão da vida. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando o homem inclina os ouvidos para ouvir a poderosa palavra do Senhor, algo no mundo sobrenatural acontece, porque em Romanos capítulo 10, versículo 17 está escrito: ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é necessário nesse tempo de fim o homem se voltar a Deus. A Bíblia diz no Salmo 60, verso 11: dá-nos auxílio na angústia, e vão em socorro do homem. Salmo 60, versículo 11. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Na hora da dificuldade, do desespero, da angústia, no momento que você está sozinho, caminhando por uma estrada e não encontra apoio de ninguém, há um Deus que está atentando de altos céus e ele se inclina para o abatido, contrito de coração, aquele que se humilha na presença do Senhor. O socorro do homem não vem da terra, o socorro do homem vem do céu. O salmista, no Salmo 121, verso 1 e 2, está escrito: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Você não está só. Como nós louvamos aqui através desse louvor, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Quem sabe você está na solidão, quem sabe você está pensando: e agora o que eu vou fazer da vida? Está tudo perdido, para mim não há saída nem jeito. Se levantou as muralhas de tudo que é lado, e não tenho ninguém por mim. Mas Jesus é aquele que chega com socorro bem presente na angústia e na tribulação. Quem sabe você está esperando que alguém vá ver você, estender a mão nesse momento de dificuldade. Mas Jesus tem a palavra certa. E Ele está chamando nesse tempo do fim os seus escolhidos. E você pode perguntar para si mesmo dizendo: como pode Jesus aceitar alguém como eu? Já errei tanto na vida, já prejudiquei a muitos. Mas Jesus, assim como Ele contemplou aquele bandido na cruz, se arrependeu lá na cruz e amou ele, e aquele bandido na cruz reconheceu que ele era pecador e estava ali sofrendo o dano da culpa e da condenação, porque ele era merecedor das suas obras, dos seus feitos. Mas Jesus viu nele um coração arrependido. E o primeiro passo para que o homem venha ter um encontro com Deus é o arrependimento no coração, sentir o pesar na alma
E reconhecer que ele sem Deus não é nada. Que ele sem Deus está perdido. Que ele sem Deus ele não tem um abrigo e não tem ajuda. Quando o homem se vê diante da palavra do Senhor, e esta palavra é alimento para a alma do homem, ele pode ter a esperança brotar em seu coração. E a palavra do Senhor Jesus Cristo são espírito e vida. E aquele que crê na palavra do Senhor, a porta da graça e da salvação se abre para ele. E quando ele está na escuridão, a luz começa a brilhar por uma nova estrada que é Jesus Cristo, que conduz aos céus de glória. O salmista deixou escrito no Salmo 119, versículo 5, que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia diz como purificará o jovem o seu caminho, o seu coração, observando conforme a sua palavra. O homem só pode purificar o seu coração através da palavra de Deus. O Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai me libertar do quê? Do engano do pecado. Vai me libertar do quê? Dos mandamentos de homens, da falsa religião. Vai me libertar do quê? Da condenação eterna. O juízo de Deus já está na terra e os sinais são evidentes. A fome está se espalhando na terra. E Jesus profetizou no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Os discípulos perguntaram: que sinais se dará na tua vinda? E ele disse: haverá terremotos, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, enfermidades, e os filhos se levantarão contra os pais e os pais contra os filhos. Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se matarão. Que nós estamos contemplando os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo os princípios das dores, e a cada dia se acerca a grande tribulação na terra, no qual o homem vai ser provado e assolado. Aleluia, mas Deus proveu o escape para o homem através do seu Filho Jesus Cristo, o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Para o homem ainda há esperança, enquanto a vida há esperança. Aleluia, e essa esperança está em Cristo Jesus. Ele é a âncora da nossa alma. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando os discípulos foram atravessar o mar, aleluia, para outra banda, Jesus ficou em terra e foi buscar a face do Pai. E quando eles estavam na metade da travessia, do mar se levantou um vento e uma tempestade tremenda. E as ondas começaram a assolar o barco e os discípulos tiveram medo. Aleluia. Mas de repente, alguém vinha caminhando sobre as águas. E eles tiveram mais pavor ainda, pensando que era um fantasma. E o Senhor Jesus disse: não temais, porque sou eu. Talvez na tua vida tenha se levantado uma grande tempestade, e o teu barquinho se perdeu no mar da vida, e as ondas estão querendo naufragar o teu barco da fé e da esperança e da confiança em Deus. Mas Jesus trouxe hoje a sua palavra nesse lugar, dizendo: não temas, sou eu, Jesus de Nazaré, e quero salvar a tua alma, aleluia, de perecer nesse mar da vida. Ainda há esperança. No Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará.
Quando o homem deposita a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele pode ter a certeza que ele já não está só e não luta sozinho com as suas próprias forças, na força do seu braço. Aleluia. Voltamos para o barco onde estavam os discípulos. E a tempestade era forte e os ventos eram contrários. Essa é a natureza do homem sem Deus. Quando Jesus saiu do barco, ele não estava no barco. E os discípulos foram atravessar o mar. Aleluia, assim é o homem sem Deus. Quando ele dá as costas para Deus, quando ele despreza a palavra e começa a andar conforme seus caminhos, ele vai perecer. Ele entra em dificuldade, ele entra em aperto, em angústia e aflição da alma. E se lembra que o Mestre ficou para trás da sua vida. Mas Jesus sempre vai de encontro ao homem. Aleluia. Trazendo a saída, o escape, a solução. E o principal nesse tempo do fim é a salvação da sua alma. A sua alma é muito preciosa diante do Senhor Jesus Cristo. A sua alma tem um grande valor. Talvez você esteja pensando aí nesse lugar aí. Aleluia. Muitos me desprezaram, me rejeitaram. Talvez você esteja pensando, não tem valor para a sociedade, não tem mais valor para ninguém. Mas Jesus está dizendo nesta hora, a tua alma é preciosa para mim. Porque eu derramei meu sangue na cruz do Calvário para te resgatar da maldição do pecado e reconciliar-te, você comigo. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por mais pecado que você tenha, se você chegar com o coração sincero diante do Senhor, confessar as tuas culpas para o advogado que intercede junto ao Pai, ele advoga a tua causa, por mais difícil que seja. E o sangue dele purifica de todo pecado e de toda culpa e de toda condenação. Você pode estar preso atrás de umas grades, mas a tua alma é liberta nesse instante, porque você crê no Evangelho de Cristo Jesus. E tudo é possível ao que crê. Aleluia. Quando os discípulos estiveram naquele barco, enfrentando aquela grande tempestade, parecia que tudo estava perdido. Parecia que tudo ia ter fim. Não haveria esperança nem socorro para eles. O Mestre Jesus começa a andar por cima das águas, confirmando que ele é o Filho de Deus e que tem soberania no céu, na terra, até embaixo da terra. Ele manda na natureza. Ele começa a caminhar sobre as águas. E quando ele diz, não temais, sou eu, um dos discípulos disse, se és tu, Simão Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda que eu vá contigo, ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, pode vir. E Pedro começa a caminhar por cima das águas. Quando Jesus se apresenta na vida do homem, aleluia, ele começa a caminhar por cima da dificuldade, e já começa a ter esperança, e Jesus começa a mostrar o caminho certo que conduz à salvação e à vida eterna. O juízo de Deus está vindo sobre a terra. Essa terra vai ser destruída por fogo, porque a maldade, a injustiça e a impiedade reina na face da terra. E o Senhor vai destruir esta terra com fogo e vai recriá-la, novos céus e nova terra, para que o homem que seguiu a Jesus, obedeceu seus mandamentos, possa gozar e desfrutar desse novo céu e nova terra. No paraíso, o homem foi banido de lá, Adão e Eva, porque desobedeceram a ordem de Deus, a palavra de Deus,
E o Senhor teve que expulsá-los do paraíso, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado é insujeição contra Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é como um muro de separação entre Deus e os homens, porque Deus não ouve a pecadores, mas Deus ouve aquele que se humilha diante da sua face e reconhece que necessita da graça e do perdão do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas eu quero ler uma palavra aqui que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13 e versículo, aleluia, versículo 3. Uma palavra que muitos estão se esquecendo nos altares. A palavra que muitos estão omitindo. Porque muitas vezes as pessoas fazem acepção dos outros. E Deus não é assim. Deus não olha como o homem vê. Deus ele olha o coração do homem. E conhece o que está lá no profundo do coração do homem. E Deus retribui ao homem conforme as obras de suas mãos. E eu quero partir o pão como Jesus partiu na ceia o pão. E o pão que nós queremos partir nesta noite é a palavra de Deus. Hoje, a palavra de Deus veio neste lugar. A palavra de vida, a palavra de fé, de esperança. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como você pode estar com fome aí, teu corpo sentindo sede, fome, a nossa alma também sente fome. E só tem um alimento que pode saciar a alma do homem, é o pão vivo que desceu do céu. E esse pão vivo que desceu do céu é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele fala contigo através desta palavra. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13 e versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos, como eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Aleluia. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos, como eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Essa é uma obrigação, aleluia, do cristão verdadeiro, daquele que segue as pisadas do Mestre Jesus, daquele discípulo que está disposto a pagar com a sua vida, pelo amor do escolhido, pelo amor do próximo, levando as Sagradas Escrituras, as boas novas do Evangelho. E a Bíblia está dizendo, aleluia, lembrai-vos dos presos, como se vós estivesseis presos. Jesus tem compaixão do preso também, porque Jesus Cristo também foi preso. O homem sem culpa e sem pecado. Os homens se levantaram contra aquele que pregava o amor, o reino da justiça e da paz. Mas os seus da sua nação o entregaram por inveja, porque os sinais acompanhavam a Jesus naquilo que ele pregava e anunciava a palavra de Deus. Os cegos começavam a enxergar, os paralíticos andavam, os oprimidos e escravizados por Satanás eram libertos, os leprosos eram curados, os doentes eram sarados, porque Jesus veio trazer uma grande salvação. E Jesus está dizendo, lembra-te dos presos como vós tivesseis presos. E nesse dia aqui de chuva, esse dia aqui, estamos anunciando que Jesus Cristo virá à terra. Amém. Nas nuvens do céu para buscar a sua igreja. Glória a Deus. A igreja não está no templo. A igreja Bendito sea somos tu nós que nombre, cremos no Jesús. Evangelho de Cristo. E aceitamos Jesus como único, Aleluia. suficiente Senhor e Salvador da nossa alma. A igreja é eu e você. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus.
Se você crer e receber Jesus Cristo como o teu único e suficiente Senhor e Salvador, tu pode alcançar a salvação aí onde você está. Amém. E ser perdoado de todos os teus pecados. Amém. E a Bíblia diz que quando Deus perdoa, Deus não se lembra mais dos pecados. Amém. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todo o pecado. E a cédula de condenação que havia sobre a tua vida Glória a é Deus. rasgada e cravada na cruz. E o acesso para a salvação é aberto. Amém. O caminho para a salvação é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. Por isso, receba esse evangelho que pode salvar a tua alma. Glória a Deus. Receba a palavra de Deus no teu coração. Glória a O teu Deus. advogado está batendo na porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Jesus quer te dar um alimento para a tua alma verdadeiro. Que pode Aleluia. saciar a tua alma. Glória a Deus. E te livrar da condenação eterna. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo é o bom pastor e Ele vai conduzir as ovelhas para o seu aprisco nas mansões celestiais. Aleluia. Muitas vezes nós nos encontramos em dificuldade, não desfrutamos de muitos bens nesta terra, mas Jesus Cristo disse no Evangelho de João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em mim, Aleluia. credes também no meu Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse Glória a assim, Deus. não vos teria dito, mas vou Aleluia. preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para que onde eu esteja, estejais vós também. Coloque a tua necessidade nas mãos do advogado. Esse advogado não cobra honorário. Esse advogado não chega atrasado. Esse advogado chega na hora certa. Se a tua causa é impossível, está difícil, a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, ora, para Deus não há impossível. Nós deixamos esta palavra de meditação. Busque o Senhor. A Bíblia diz, eu amo os que de madrugada me buscam. Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Talvez esse tempo aí é necessário em tua vida, para que você pense nas coisas que são de cima, do céu, na palavra, na chamada de Deus. Glória a Deus. Quantas vezes o Senhor chamou o seu filho para o caminho, mas ele endureceu o coração, virou as costas. Aleluia. Mas o Senhor, nesse tempo do fim, Ele está chamando os seus filhos para uma grande salvação. Amém. Ainda há esperança. Glória a Assim Deus. como aquele bandido na cruz se arrependeu pelas suas obras más e disse para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Esta é a palavra que o Senhor trouxe Glória. aos meus amigos, irmãos que estão aí. Aleluia. Dentro da Suzete. Aleluia. Você pode ser livre desta cela se você aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador. A tua alma pode ser livre do pecado, livre da droga, da bebida, daquilo que não pode preencher o vazio da tua alma e do teu coração. Muitas vezes nós comemos daquilo que o inimigo dá para nossas almas Glória a Deus. e pensa que nós podemos nos fartar disso. Bendito. E só nos leva à condenação e se afastar de Deus, do caminho da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Busque a Deus nesse tempo do fim, porque o juízo de Deus está na terra e vai trazer destruição nesta terra. Por isso, entregue a tua vida. A Bíblia diz, em Atos capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo
e será salvo tu e tua casa. Quando você recebe Jesus Cristo no teu coração, confessando com a tua boca e crendo com o teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o processo da salvação começa a vir na tua casa e a tua família é alcançada. E as pessoas vão ver a mudança que Cristo faz no coração do homem. A instituição não tem esse poder de mudar o homem. Outro homem não pode mudar o caráter do homem. Só tem um que pode mudar o caráter, o pensamento e a mente do homem. Jesus Cristo de Nazaré, através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é outro consolador que veio ajudar o homem a confiar na palavra de Deus que é verdade. E o Espírito Santo é que conduz o homem na verdade. Aleluia. E a Bíblia diz que mentira nenhuma provém da verdade. E Jesus Cristo é verdade. E a Bíblia diz que aquele que diz a verdade manifesta a justiça de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Assim como o anjo do Senhor foi visitar Pedro na prisão, quando Herodes mandou prender o apóstolo Pedro e matá-lo ao fio da espada, o anjo do Senhor foi na prisão visitar o apóstolo Pedro, porque a igreja estava intercedendo pelo apóstolo Pedro. Saiba, aleluia, muitas vezes Deus dá o livramento de morte porque a igreja intercede pelos pequeninos, pelos desprezados, pelos humilhados, por aqueles que erraram na vida. Mas Jesus ainda dá a oportunidade. O apóstolo Pedro foi aquele discípulo que negou a Jesus Cristo 3 vezes quando lançaram a mão de Jesus e o pendreram e levaram ao sinédrio para ser julgado. E Pedro foi aquele que chegou perto da fogueira para se aquentar porque a noite estava muito fria. E uma criada viu a Pedro e disse: tu era um dos discípulos. E ele disse: eu não conheço esse homem. Passou mais um tempo e chegou um homem e disse: mas tu era um galileu, tu andava com Jesus. E ele disse: eu não conheço esse homem. Pela 3ª vez chegou outra pessoa e dizendo: tu estavas com ele porque a tua fala te condena, o teu jeito, o teu modo de vestir diz que tu é um discípulo, tu andava com o mestre Jesus. E ele disse pela 3ª vez: eu não conheço esse homem. E o galo cantou. Muitas vezes o homem nega Jesus com obras e palavras, mas Jesus é aquele que perdoou a Pedro. E quando Jesus ressuscita e aparece na praia, deu alimento para os discípulos, pão e peixe. E quando ele se volta para o apóstolo Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas? E ele disse: eu te amo, Jesus. E o Senhor Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Pela 2ª vez, Pedro pergunta, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele disse: eu te amo, Jesus. E ele disse: apacenta meus cordeiros. E pela 3ª vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro decaiu o semblante e se entristeceu. E disse: eu te amo, Senhor, porque tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Glória a Deus. Jesus foi aquele que intercedeu por Pedro, quando Satanás pediu para cirandar a sua alma. E Jesus rogou ao Pai para que guardasse o apóstolo Pedro, o profeta que no primeiro sermão que ele pregou, ganhou 3.000 almas pelo poder do Espírito Santo. Oh, glória a E Deus. Jesus está falando, através da sua palavra, e através do Espírito Santo, que Ele quer tua alma, salvar tua alma da condenação e do juízo eterno. Se a tua alma partir hoje para a eternidade, com quem irá? Com Cristo ou com o diabo para o inferno? A Bíblia diz que tudo que o homem semeia, ele colhe. Se ele semear no Espírito, colherá vida eterna. Mas se ele semear na carne, colherá corrupção e morte eterna. Glória a Deus. Ainda há esperança por esta palavra. Deus pode te alcançar nesta noite. Glória a Deus. Muitas vezes nós queremos andar com o nosso amigo da terra e esquecemos. E a Bíblia diz que é um amigo mais chegado que o irmão. E este amigo é o Espírito Santo que quer andar contigo. Amém. Quer mostrar o caminho. Quer revelar a palavra. Quer te mostrar, aleluia, as revelações do céu. Glória a Deus. A vida não acaba aqui. Morreu, como diz
muitos e acabou. A vida começa quando o homem parte desta terra e tem uma eternidade sem fim com Deus, com Cristo, nas moradas celestiais ou nas prisões eternas no grande abismo, aonde o fogo não se apaga, o bicho não morre, aonde há ranger de dentes, choro e tristeza, e muitos estão pedindo para sair daquele lugar, porque tiveram a oportunidade de se converter ao Evangelho, aceitar Jesus e recusaram, e desprezaram o autor da nossa fé e da vida, que pode trazer a esperança, a salvação e paz na alma e socorro para o homem. Ainda há tempo e ainda há esperança. Amém. Busque a Jesus. O que eu faço, pregador? Eu tenho que ir para a igreja? Eu tenho que ir para o templo? Não. Se volte para a palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia. Comece a orar. Comece a buscar a face do Pai. Glória a E Deus. alcançará a misericórdia e o perdão dos pecados e a salvação. E a Bíblia diz que o anjo se apresentou lá dentro da prisão e abriu as portas das prisões e tirou a Pedro. E ele estava guardado por 16 soldados, armados e vigiando aquele lugar. Mas o Senhor tirou seu servo de lá da prisão, com poder e autoridade, Aleluia. e deu livramento para ele nesta noite. O Senhor pode te dar de livramento Amém. do espírito da morte, do destruidor, e salvar tua alma. Que Deus vos abençoe, Amém. em nome de Jesus Cristo. Há saída e solução somente em Jesus Cristo. Amém. Aleluia. A religião não pode te salvar. O pastor não pode te salvar. O Papa não pode te salvar. Glória a Deus. Reverendo, bispo, seja quem for, não pode salvar tua alma da condenação eterna. Só tem um. Esse que derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário. Ele foi Glória a traído Deus. por Judas Iscariote por 30 moedas de prata. Aleluia. Mas ele foi até o fim. Levou sua cruz até o fim. Porque era necessário padecer, morrer por todos nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoa. A minha alma e a tua alma têm grande valor diante do Senhor. Glória a Deus. Pense nisso. E o Espírito Santo vai te revelar esta palavra que anunciamos nesta noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.